Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 20 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Já estamos indo assim para aqueles momentos finais da obra, mas é uma obra que faz a introdução ao estudo espírita. Esse trabalho é coordenado pelas nossas amigas Aramita e a Carla. E já elevando o nosso pensamento para agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, dos amigos espirituais e do nosso Mestre Jesus. Porque é uma alegria, Senhor, estarmos entre amigos, entre amigas e aprender um tanto mais essa doutrina. Que os bons espíritos que aqui estão possam, Senhor, mais uma vez, nos conduzir, nos inspirar para uma melhor compreensão da obra. Graça te damos, Senhor. Estamos ainda, Kardec, respondendo questões sobre o homem durante a vida terrena. E a pergunta é, 118, qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita da instrução? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação das almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só Qual fica é a primeira hipótese? Que a alma nasceu junto com o corpo, ou seja, tudo zerado. Tudo zerado, porque ideias inatas já nasce com. Já nasce com. Então, poxa, a primeira ideia é qual, Mita? É que as almas são criadas mais perfeitas umas que as outras. E a segunda ideia, Carla? Que elas vêm em vidas sucessivas trazendo o que já viveram. A primeira ele diz que é o quê? Se a primeira for autêntica. Incompatível com a justiça de Deus. Poxa. Por que para um tanto, para outro nada, né? Que justiça é essa? Já que começou todo mundo ali do zero. Por que o senhor deu tanto para um e nada para outro? Por que tanta inteligência para um e nada para outro? Aí é para acabar. Então isso é incompatível com a justiça divina. Porque é um perfeito totalejado. Porque é um perfeito totalejado, exatamente. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda. As ideias inatas, aquelas com as quais a gente já nasce, são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservaram no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. Porque é aquilo, né? A gente não lembra, mas a gente carrega uma intuição. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar uma pessoa que nunca estudou violino e pegar uma pessoa que já estudou violino lá com 7, 8, 9 anos, 10 anos, passou um tempão sem estudar. Essas duas pessoas já com seus 35 anos, qual das duas terá maior facilidade para compreender e desenvolver o violino? A que nunca teve nenhum vínculo com o violino ou a que teve? A que teve. É óbvio, ele carrega a intuição. Então, quando se fala de uma reencarnação anterior, é exatamente isso. A pessoa tem uma facilidade, de repente, para a filosofia, para a ciência, para determinada área da ciência, para a arte. Ela traz, de repente, uma criança de 5, 6 anos começa a estudar um piano e toca como se tivesse já 30, 40 anos de prática. Então, é isso que nós chamamos de meninos prodígios, né? Crianças prodígios. Nós sabemos que são crianças, são espíritos que trazem essas intuições porque já conquistaram isso outrora, entendeu? Nada do que a gente aprende, a gente perde. Nada. Se a nível moral é do mesmo jeito. Um ser moralizado, independente se ele vai recomeçar uma nova encarnação, ele já começa moralizado. Se nós temos filhos imorais, é porque são. Não é porque perderam e esqueceram a moral. Isso não existe, ninguém esquece uma moral.
Uma moral conquistada, isso faz parte. Então, filhos imorais é porque são. Se nós somos imorais, é porque somos. Isso fica muito claro no livro Renúncia, quando a gente pega Alcione. Se a gente acompanhar a infância de Alcione, meu Deus. A humanização daquela criança, daquele espírito, né? O respeito pelas plantas, pelos animais, pelos seres humanos. Ok? Ficou claro isso? Sim. 119. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? É um fato que prova serem as ideias inatas, independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nos podem dar. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio quando este não exista. Ou seja, a educação e o ambiente favorecem, mas se a pessoa já vem com essas ideias inatas, já traz consigo o progresso, né, essas impressões, independente do ambiente, elas se desenvolvem. Como a gente vê, um Beethoven, onde foi criado, né, um Alexandre Fleming, onde foi criado. Então, eram gênios que vieram e despontaram nos lugares que estavam inseridos. 120. Porque encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons exemplos que recebem? É o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Mesma coisa. Como a tia já falou, não perdemos nem o que adquirimos em inteligência e nem em moralidade. Se você, um ser moral, quando nasce, ele traz isso dentro dele. Então você vê, filho, porque você olha para as crianças, você já vê as tendências. Menino enjoado, egoísta, agressivo, prepotente. Você vê, uma vez eu caí um vídeo na mão que a criança, ela tentava colocar o canudo, acho que numa garrafinha, e ela não conseguia. A coordenação motora dela não conseguia. Gente, ela deu um chute, assim, ela empurrou aquela garrafa, chutou assim com o braço, mão, com tanta raiva. Isso está mostrando o quê? Que ela é uma pessoa extremamente paciente. Confere? Não. Entendeu? E criança, eu tô falando de talvez ali no máximo 1 ano e pouco aquela criança. Mas assim, a agressividade dela, o chute, assim, a forma com que ela empurrou, a irritação, então já mostra a característica do espírito. Se fosse um ser inteligente, um ser paciente, compreensivo, ela não iria ter aquela atitude. Então, ninguém perde aquilo que conquistou. Por isso é que Jesus fala: não amontoeis tesouros na terra, onde os homens roubam e as traças corroem. Amontoei tesouros nos céus, que são as conquistas morais. Uma conquista moral alcançada e conquistada, a gente não perde mais. Então, se eu carrego ainda atitudes equivocadas, desejos equivocados, isso daí já está comigo, ó. Eu estou apenas dando continuidade. 121. Porque de 2 filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e o outro estúpido, um bom e o outro mau? Porque o filho de um homem de gênio é, algumas vezes, um tolo, e o de um tolo, um homem de gênio? É um fato esse que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede, de sorte alguma, da dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios,
como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. Então, não existe, porque é um pai imoral, ele vai ter um filho imoral. Não, isso aí é inconteste. Aí no livro dos Espíritos pergunta, mas tem casos que se parecem mesmo, são espíritos afins. Então não é porque o pai transmitiu, é porque são espíritos com afinidades, entendeu? Farinha do mesmo saco, como a gente diz aqui em Manaus, né? 122. Se as almas são independentes uma das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e o destes por aqueles? Os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos, e para excitá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. O Livro dos Espíritos, questão número 379, da infância. Da mesma forma que sabemos que somos espíritos eternos, não é a primeira vez que aqui nos encontramos, nem a segunda, nem a terceira. Temos amores, como temos inimigos, desafetos. E pela lei de simpatia, que os amores se procuram, a lei também de causa e efeito une, né, as pessoas que precisam estar juntos para corrigirem, se educarem, fazerem laços de amor de novo. E aí outra coisa que ele fala é que ao lado disso os pais têm a missão e Deus coloca os filhos como sendo a imagem de anjos para suscitar neles a afeição e o amor. Quer falar, tio? 123. Por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros, e muitas vezes para punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi. A outro, um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião. Revista Espírita, de 1861, página 270, La Peine du Talion. Também pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Porque não é que seja, quando a gente vê assim, as pessoas dizem assim, mas vocês pregam um Deus que pune. Não, a gente aprende um Deus justo. Então, quando você fala olho por olho, dente por dente, quando a gente aprende quem com ferro fere, na fala do nosso Senhor Jesus a Pedro, com ferro será ferido, e quando nós aprendemos a lei da ação e reação, são leis. Deus, nosso Pai, não está adaptando a lei a cada filho. A lei está para todos, ele não é justo? Então a lei está para todos. Faz o bem, terás o bem. Faz o mal, terás o mal. Lei de ação e reação. Ele está punindo? Não, ele está corrigindo. Então, como nós estamos vivendo um meio em que ninguém corrige ninguém, que bate palma para tudo, porque os valores estão totalmente invertidos hoje. Então, quando a gente fala em correção, pronto. Todo mundo pula, todo mundo fica nervoso, todo mundo quer... isso é um absurdo. Um absurdo é ter pessoas sem educação e sem respeito. Então, é necessário sim a correção. E está aí Deus, nosso Pai, nos corrigindo há milênios. Você imagina se Deus adaptasse as leis para cada filho? Então, ele, na sua sabedoria infinita, errou
vai ter que reparar. Porque essa é a única forma de corrigir um ser humano. É sentir na pele. Então, se você foi um péssimo pai, você terá péssimo filho. Se você foi um péssimo filho, você terá um péssimo pai. E se você abandonou toda uma família, não valorizando a sua família, você vai nascer de uma forma em que você vai bater no orfanato, sem pai e sem mãe, e sem irmãos. Tudo num processo de reparação. Eu te dei tudo, filho, você não soube valorizar? Ótimo. Agora você vai sem nada, para aprender a valorizar. Assim é a lei. Lei de amor, justiça e caridade. (124) Por que encontramos em certas pessoas, nascidas em condição servil, instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza? É uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. É tão interessante isso, que às vezes a gente vê isso nas pessoas, até a postura, né? A postura assim de... a gente conhece próximo à casa de nossa mãe que morava, tinha uma vizinha que ela parecia uma nobre, né? Ela morava numa casa de madeira, bem humilde, mas ela tinha uma elegância, um porte, sabe? De sandália havaiana no dedo, assim, parecia uma rainha, uma nobre desfilando. E era dela, assim, uma coisa assim, bem dela mesmo, bem posuda. Então, é como ele diz aqui, é uma reminiscência intuitiva. Ela trazia entre ela. Todos os outros da casa dela não eram assim, mas ela... A gente notava, era notória, a postura dela era diferente de todos os outros da casa dela. É verdade. Eu conheci uma senhora por nome de Conceição. E ela tem uma filha, acho que 2 filhas e alguns meninos, mas ela já tem uma senhora de quase 90 anos hoje. E as filhas todas bregas, assim, sabe? Muito relaxadas, descuidadas, sabe? Mas a mãe, a dona Conceição, numa elegância, fala baixo, sabe? É muito delicada na conversa. E eu ficava olhando e digo, valha-me Deus, se eu não fosse espírita eu não entenderia. Essas filhas não conseguiram assimilar nada daquela mãe elegante. E recentemente, ela agora já está no processo das enfermidades, né? Está ali na cama, eu fui visitá-la. E pasmem, quando eu entrei no quarto, ela estava deitada na cama, no leito, de perninhas cruzadas. Mas assim, está morrendo mais elegante, sabe? Na mesma elegância de uma nobre, sabe? Olá, Conceição, sente-se aqui ao meu lado. Aqui está um pouco quente, Conceição, mas eu espero que você não se incomode. Eu digo, de jeito nenhum. Olha que elegância. Está desencarnando e continua de perninhas. Como estava quente, ela não tinha nenhum manto sobre ela, né? Estava ali com o seu vestidinho e eu pude perceber as perninhas que estavam cruzadinhas uma sobre a outra. É dela. Ela já trouxe, apesar de todas as dificuldades financeiras. 125. Qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre entes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência interior e que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm também muitas vezes de relações anteriores. Esses 2 sentimentos podem ainda ter uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. 2 pessoas que se encontram experimentam, pelo contato desses fluidos,
a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou repelir-se, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão de pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, de algum modo, leem uma na outra. Elas se adivinham e compreendem sem se falarem. Ou seja, ele explica a antipatia de pessoas que se veem pela primeira vez de duas formas. Primeiro, pode ser entes que se conheceram e que nutriram antipatias, ódios, desavenças. Então, quando se conta, eu sei quem tu és, peste, né? Então, já sente aquela antipatia. Outro é que cada um de nós, cada perispírito, irradia ao seu redor, né? Ao redor do seu corpo. Ou, quanto mais moralizado o espírito, a irradiação é maior. Agora eu digo como a tia, imagina como era a irradiação do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, por isso, quando ele chegava, as multidões se aquietavam. Até o Suplício Tarquínios, que era um homem super devasso, rude, perverso, se sentou à beira do lago para ouvir o Cristo, né? E ficou impressionado com o que ele falava. Então, a irradiação, cada um de nós tem a sua. Então, quanto mais moralizado, maior a irradiação. E, claro, quando a gente se aproxima, mesmo que a nossa irradiação seja pouca, ao contato social um com os outros, no mesmo ambiente, a gente se toca e ele diz, pode ter essa repulsão. E isso também, os fluidos que a gente emana, a gente pode... eles se confundem, eles se encontram, se atraem ou se repelem. Isso também explica a transmissão de pensamento. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Carla, que é minha irmã, que eu a conheço há mais de 20 anos, por baixo, né? E às vezes a gente não precisa se falar, a gente está no mesmo ambiente, a gente olha e só levanta uma sobrancelha, faz uma coisa, a gente já sabe o que a outra quer dizer. Então, isso é a convivência e a simpatia faz isso. Essas duas também. Foram expulsas do umbral por causa disso. Às vezes a gente sente a vibração da outra pessoa, né? Porque eu me lembro muito bem que eu ia sempre em uma certa loja e quando eu me deparava com uma pessoa que ficava na porta, eu me sentia mal. E não foi uma nem duas, foram várias vezes. Eu dizia, meu Deus, o que é que tem que quando eu olho para isso eu não passo mal? Eu me sentia mal. E passaram-se os anos e eu conversando com uma pessoa, aí eu toquei no assunto que conhecia o cidadão. E ele disse, sabe por quê? Ele é vigia aqui, mas ele é matador. Mano, eu me sentia muito mal. Meu corpo tremia, me dava mal-estar. É como o Kardec fala aqui, que o perispírito irradia ao redor do corpo. Quando tu chegava no ambiente, tu sentia a irradiação dele e isso te provocava um mal-estar. Fora as companhias que ele devia ter também. Fora os que não gostavam dele também, né? Eu acho que vale a pena a gente ainda aprofundar um tantinho mais, né? Então, ele fala aí nessa condição de você sentir um mal-estar na presença de alguém. Aí, isso abre um leque. Abre um leque, porque eu não posso pegar essa primeira resposta e fazer uma redundância. Eu estou sentindo mal-estar, isso é bem o meu inimigo de vida passada e eu não gosto. Não é, nem sempre não é assim. Então, a gente, graças a Deus, não lembra a história, mas o sentimento e a emoção não se apagam. Então, quando você reencontra alguém do passado, se o vínculo de vocês foi bom, a emoção é boa. Se o vínculo de vocês do passado não foi bom, é uma emoção ruim, uma sensação ruim. Então, esse é um ponto. O outro ponto também que a gente também tem que avaliar é o que o professor aqui, o que os espíritos responderam ao professor, é a condição moral da criatura.
que você pode, foi até esse exemplo que você trouxe, que você, se você tem uma sensibilidade, você pode sim sentir o mal-estar na presença daquela pessoa, devido à vibração dela. Lembra que o espírito ele não está aprisionado ao corpo, o espírito ele irradia, né? O ser espiritual envolvido aí no seu corpo perispiritual, ele tem um poder de irradiação, ele irradia quem ele é. Então, você em contato com aquela energia, você sente mal-estar, às vezes até vontade de desmaiar mesmo, náusea, você às vezes tem vontade de vomitar realmente. Tem um outro ponto também, a luz, ela não se vincula com as trevas, então às vezes também pode ser o contrário, aquela pessoa ser uma pessoa do bem, mas você não é. E na presença daquela pessoa te dá uma raiva muito grande. Te incomoda, entendeu? Mas a pessoa é do bem, mas você não é. Então você se irrita com a presença daquela pessoa. Mas aí o problema, entendeu? Nós estamos falando também o contrário. A sensação é de irritação. Ai, me dá uma raiva da Mita. Suporta aquele jeito dela, antipático, isso. Não, tá de dar umas porradas nela. Você está entendendo? É justamente o quê? A atitude do bem da pessoa incomodando aquela outra. O outro ponto também é quando a pessoa não está bem consigo mesmo, tem uma certa aquela ausência do auto-amor, a ausência de ser amada, aquela sensação de confiança mesmo, ela começa, para onde se a pessoa, ela olha para a pessoa e diz, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não gosta de mim, sinto um negócio ruim quando estou perto dessa pessoa. E se você observar, ela tem isso com várias pessoas. É a projeção, entendeu? Então, como ela tem um processo de rejeição muito grande, para onde ela olha, ela acha que ela não é querida, que ela não é amada, que ela não é bem-vinda. Mas isso é um problema o quê? Dela, que ela acaba, como disse o professor Valdeir, projetando em um e em outro. Então, é algo que a gente tem que ter muito tato, muito cuidado, para fazer uma verdadeira avaliação e reconhecer o que eu estou sentindo em relação ao outro. Quando é um familiar que você sente uma aversão, nossa, está mais claro do que 2 mais 2. Então, são espíritos que não se suportam e que a misericórdia divina fez com que vocês reencarnassem na mesma família, no mesmo grupo, conviver realmente para aprender a se amar. A amar verdadeiramente. E nesse processo de amar, a convivência, aprender pelo menos a se tolerar. Então, não tem como fugir disso. É realmente ir para a prática e aprender. Mas ninguém está sozinho. Bem leve é o fardo com Jesus. Então, ora pedindo força a Deus para que você, nessa encarnação, consiga diluir essa antipatia que já está vindo de outra existência. Entendeu? Você vai passar mais uma existência com isso aí na garganta? Então, vamos liberar o perdão, né? 126. Por que não conserva o homem a lembrança de suas anteriores existências? Não será ela necessária ao seu progresso futuro? Vede a parte que trata do esquecimento do passado, página 114. Quando fala do esquecimento, porque tem muitas pessoas que perguntam, né? Não seria melhor a gente nascer lembrando? Que benefício seria, né? Eu acho que o fato da gente esquecer tudo, isso atrapalha. Gente, a pior coisa que tem nesse ser humano chamado terrícola é a sua prepotência moral, a sua prepotência. Ele tem certeza que a ideia dele é melhor do que a de Deus. Né? Mas seria melhor, olha, como ousais questionar a Deus e dar sugestão a Deus. Imagina um cãozinho querer dar sugestão a Deus. Olha, Deus, seria muito melhor se a gente lembrasse. Pensa você olhar para sua mãe e saber que a sua mãe hoje foi a amante do passado, que vocês aprontaram tudo e mais um pouco. Imagina você olhar para o seu irmão e saber que outrora você o matou. Porque a nossa história é essa. Então, o esquecimento é um ato de extremo amor de Deus para um filho,
Porque ele não quer humilhar um filho. Imagina o Adriano, na obra 50 anos depois, o imperador. Logo depois ele reencarna escravo, filho de uma lavadeira. Se ele lembrasse que ele era o imperador, todo mundo também iria lembrar. Tu imagina a humilhação? Então, nos mundos futuros, nos mundos mais evoluídos, não existe mais o esquecimento. Sabe por quê? Porque nós não temos mais do que nos envergonharmos. Mas para a nossa condição de terrícola, tem espíritos no mundo espiritual que imploram nascer para esquecer temporariamente o que fizeram. Imploram. Nós, numa encarnação, tem coisas que a gente diz, ai meu Deus, se eu pudesse apagar isso da minha mente. Imploram a bênção do esquecimento. Imploram a bênção do esquecimento. Fale, professor. O Haroldo Dutra diz assim: só para nossa tranquilidade, o que nós somos hoje é a nossa melhor versão. Então esquece lá de trás, que não vai te ajudar em nada. É verdade. Só vai atrapalhar, né? E o povo agora, né, essa coisa que não é espírita, tá, gente? Esse monte de cursos aí para fazer a regressão de memória, né, essa coisa toda, o povo ganha dinheiro com isso, né? Porque abre esse escritório e pronto. Isso não é espiritismo, pode ser até espiritualismo, mas não é espiritismo. O espiritismo, você vê em alguma obra Kardec ensinando regressão de memória? Tem alguma obra? Não tem. Então, se nós nascemos sem lembrar, Deus está certo. E muito daquilo que nós chamamos de regressão de memória nada mais é do que uma mente excitada. Eu ouvi uma história que alguém regrediu e se viu como aquele soldado que matou as crianças a pedido de Herodes, o Grande. Eu digo, mas isso não existiu. Para te ver como é uma mente excitada. Você acha que quando Jesus nasceu, aquilo ali é um conto? Mas quem administrava Jerusalém, toda a Palestina, eram os romanos. Se tivesse matado aquela quantidade de crianças, Jesus seria o único adulto. Entende? Então é muito mais uma mente excitada do que verdadeiramente uma imersão ao inconsciente. Isso é um perigo muito grande para uma obsessão, né? De vida passada. Porque eu me lembro quando eu trabalhava na Federação do Centro, chegou uma pessoa completamente enlouquecida, porque ela tinha ido no consultório, foi revelado a vida dela passada, e ela estava desequilibrada. Ela pedia, pelo amor de Deus, que tirasse aquilo da mente dela. Agora você imagina, um momento desses, se a criatura tem, quase todos nós o temos, inimigos do passado, aproveita uma ocasião dessa e destrói a pessoa. E destrói a pessoa. Olha aí, a irmã totalmente desequilibrada, aí a história que a nossa querida está trazendo. Então, o que é do passado, no passado deve ficar. 127. Qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele muitas vezes esquece como homem. Olha como ele fala, recordação do progresso feito e das resoluções. Por isso que a pergunta é, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Porque através dessas resoluções, tu sabes o que tu podes, o que tu deves
e o que tu não deves fazer. Qual a origem do sentimento a que chamamos consciência, né? A que nós encarnados chamamos consciência. Mas no Livro dos Espíritos, eu acho que é algo até mais assim profundo, porque Kardec pergunta assim: aonde está escrito a lei de Deus? Então, a lei de Deus, ela já é perfeita. Aí eles respondem: na consciência. Aí aqui ele diz assim: qual a origem do sentimento a que chamamos de consciência? Então, será se essa consciência a que nós chamamos de consciência é a mesma que os Espíritos se referiram quando disseram está escrito na consciência? Porque essa aqui parece que é uma conquista. E aquela lá não, é algo que foi dado. A lei já está aí, está escrito em ti. É porque assim, a lei está escrito em ti, mas a tua consciência, ela aumenta conforme o teu grau de compreensão, entendeu? A consciência de um selvagem, né, de uma pessoa embrutecida, é diferente de uma consciência de quem já andou mais. Quanto mais moralizada eu sou, mais consciência eu tenho, mais abrange. Porque para a gente, no primeiro momento, diz assim, quando Jesus fala, né? Não sairás dali até que pagar o último cetil. Para a gente é pouco, mas para a pessoa que tem mais consciência, o cetil é mais, é bem mais, vamos dizer assim, refinado. Porque o primeiro homem que diz assim, eu só não cometo adultério quando eu vou lá e vou com outra mulher, né? Mas nosso Senhor Jesus Cristo vem e diz, quando tu olha para outra mulher com desejo, já pecaste. E muita gente diz, isso não, nem fiz nada, né? Então, quanto mais eu vou evoluindo em conhecimento, entendimento e moralidade, mais a minha consciência se expande. Por isso que por isso que quando a lei de Deus está escrita na consciência, e quando a gente vai, até mesmo no Livro dos Espíritos, ele diz, né? E no caso do suicídio, né? Ele diz, tem atenuantes e agravantes. Quando ele fala também que a lei está gravada na consciência, aí a gente vê uma outra pergunta, a gente vai filosofar um pouco, né? Mas é bom. A gente para e pensa assim, diz, todos terão que passar pela fila do mal? Não, pela fila do mal não, pela fila da ignorância. Então, quando a gente se refere a essa lei que está escrita na consciência, o selvagem ele não tem essa consciência desperta ainda, mas a lei está nele e está para fazer. Porque algo tão interessante é algo que, quando ele diz a lei está gravada, porque a lei é algo que ela me conduz, que ela me dá um norte, ela me direciona. Quando que o homem, o ser hominal, começou a se afastar dessa lei? Quando ele despertou a razão. Aí ele começou a escolher, não quero isso não. Mas lembrando sempre, porque a lei ela é raríssimo, é só 1% que foge da lei, que nos conduz, porque nós somos herdeiros de Deus. Então, é quase que uma simbiose a gente seguir o amor, porque a lição é muito simples. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. A gente não precisa nem filosofar. A gente ainda está dando uma volta muito grande porque a gente fugiu do ponto. A gente escolheu a paixão. A gente escolheu a paixão, mas é algo natural. A nossa natureza é divina. O nosso natural é fazer o bem, é amar, é servir. É isso. Quando que o homem fugiu dessa lei? Quando ele começou a despertar a razão. Então hoje a gente está fazendo o movimento contrário, voltando, utilizando o raciocínio, a lógica para entender que o mal me faz mal. Vamos parar aí? E assim finalizamos nosso estudo de hoje, agradecendo nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais por essa oportunidade de estudo, de trabalho, esse lugar de refazimento. Muito obrigada, mestre amado, fica conosco e chega com a gente em casa. Que assim seja. Que assim seja.